Está começando mais um podcast aqui do Grupo Cris Manfro e o tema de hoje é: por que mulheres bem-sucedidas têm dificuldade de se relacionar? E, para falar sobre esse assunto, está aqui comigo a Cris Manfro que é especialista em relacionamento, especialista em desenvolver pessoas. E Cris, primeira pergunta que eu tenho para te fazer sobre esse tema é: existe diferença no relacionamento de uma mulher bem-sucedida na sua carreira profissional, de uma mulher que já atingiu um certo nível financeiro, um certo nível profissional, para as outras mulheres? Existe digamos assim, uma peculiaridade no relacionamento dessas mulheres? Sim e não. Sim, porque, logicamente, uma mulher que está bem-sucedida, ela tem algumas características, algumas coisas das quais a gente vai poder falar hoje, né, que são diferentes de uma mulher, por exemplo, que seja mais dona de casa ou coisa assim. Mas, por outro lado, não. Porque muita gente imagina assim, nossa, se aquela mulher é bem-sucedida, se aquela mulher tem uma baita de uma carreira, ela não vai ter, por exemplo, dificuldades no relacionamento. Não é verdade. Também é um mito dizer que mulheres bem-sucedidas têm mais dificuldade. Não é verdade, tem dificuldades. Porque o que eu vejo, até há tempos atrás se usava uma palavra chamada emasculados. Eu pensei nela hoje de manhã. Que eram os homens que, de alguma maneira, se sentiam castrados. Castrados emocionalmente, né? Castrados com essa mulher que se tornava literalmente uma dominadora. Ou seja, ela transferia muito do que ela trabalhava na vida profissional dela para chegar a alcançar o sucesso, como muitas vezes uma certa rigidez, uma certa teimosia, uma certa firmeza, e trazia isto para o relacionamento. E então muitos homens, durante muito tempo, se afastavam dessa mulher. Mas não é o que eu vejo hoje. Eu vejo os homens não só querendo essa mulher que é bem-sucedida, essa mulher que tem sucesso profissional, que tem uma carreira, que contribui paralelo, se não às vezes até mais, com o parceiro, né? E outra que eu acho interessante, eu vejo homens se gabando disso. Tipo, olha a mulher que eu tenho orgulho dela, eu sinto satisfação de ter uma mulher assim. Detalhe, não como um troféu. Não como um troféu. Pelo contrário, eles a veem como um ganho verdadeiro, né? Como realmente um troféu, mas não um troféu no sentido pejorativo como se usava antigamente para as mulheres. Aquela mulher lá, aquela beldade é um troféu para aquele homem. Não, não nesse sentido, mas no sentido de dizer, olha que prazer poder ter esta mulher do meu lado, né? Então, essa ideia de homem emasculados, isso está caindo fora. Apesar de que uma das dificuldades que estas mulheres têm, e eu costumo trabalhar muito a questão da comunicação, é como elas se comunicam com esse parceiro. Porque, às vezes, essa comunicação é um problema. E é um problema por quê? Porque elas levam para a relação muito do que elas têm dentro do trabalho delas. O domínio, a autoridade, que muitas vezes é confundida com dominação. E é difícil. Pensa você como é difícil você fazer um meio termo entre o que é ter uma autoridade, e a autoridade está ligada à autoestima, ao amor próprio, à crença do que você fala, do que você vive, à firmeza do que você acredita, com o poder. O poder, porque o poder está ligado diretamente à dominação.
A dominação. Então, muitas vezes o que acontece? Elas se atravessa no relacionamento da mulher e do homem, né, ou da mulher, da parceira que ela tenha, se atravessa a teimosia, a rigidez, o querer que a sua palavra seja a última, e isso frustra muitos homens, principalmente quando envolve questões financeiras. Quando envolve a questão financeira, a mulher diz assim, olha aqui, ó, quem está pagando sou eu, então eu decido. Isso faz muitas vezes o homem se sentir fracassando. O homem gosta, né, ou se sente confortável, talvez por uma coisa cultural, sei lá, de ficar nessa posição, assim, de... eu gosto de ter essa sensação de eu sair para jantar e eu pago, Sim. né? E eu, como homem, falando, né, é gostoso, né? Fazer assim, vamos fazer uma viagem, não, deixa que eu pago, né? Sair para jantar, deixa que eu pago, né? Hoje se mudou muito isso, mas ainda, pelo menos falando por mim, eu sinto um pouco, assim, como é que eu vou te dizer? Fere um pouco o ego, assim, sabe? Parece que tira o masculino desse papel e isso dá uma mexida, né? Sabe que eu gostei muito da tua pausa. Primeiro, Rodrigo, porque eu vi que você foi se conectar de verdade. Os podcasts aqui é para ser podcast de verdade. Com o que você sente. Você não estava achando, às vezes, a palavra. Muitos homens que falam comigo, e eu atendo muitos homens dentro do consultório, muitos homens se referem a esse sentimento. E eles fazem a mesma coisa. Eles param e dizem, é uma sensação... Porque eles logo tratam de dizer que eles não são preconceituosos. Né? Eu não sou preconceituoso. Mas isso não tem a ver com um preconceito somente cultural. É um preconceito que está enraizado dentro. Se você for fazer um exame de sangue, não vai aparecer o gene da cultura, mas ele está dentro de você. E cultura, e não só a cultura social, mas a cultura que você aprende na família, né, ela muda a passos de tartaruga. É uma coisa muito lenta. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com os casais, vários aspectos, como a aceitação um do outro, como o equilíbrio. O equilíbrio, ele é um dos pilares que a gente trabalha dentro da mentoria, dentro dos cursos. Eu sempre procuro abordar muito isso, porque o equilíbrio entre o eu e o outro, ele não está ligado somente a gente ganhar igual, a gente tem o mesmo tipo de cultura ou de trabalho, ou não. O equilíbrio está o quanto eu sou empática com o meu parceiro, o quanto o meu parceiro é empático comigo. Principalmente quando tem embates, por exemplo, quando esta mulher está alcançando um sucesso e, por exemplo, o parceiro não está no mesmo nível, ou o parceiro tem um problema onde ele vai à falência, ou onde ele perde o emprego, e a mulher tem que assumir, a princípio, com muito prazer de assumir, mas lá pelas tantas começando a não ter mais tanto prazer assim, porque também está dentro dela essa questão social esperada, esse esperado é entre aspas, e veja bem, a gente não está aqui nem julgando, né, e nem querendo, de alguma maneira, é bem isso, é julgando, é colocar juízo. Colocar juízo era a palavra que eu queria dizer, sobre as coisas. Mas é ver como as coisas funcionam. Então, chega um momento que essa mulher começa a se ressentir. A ficar ressentida. E nesse ressentida, ao mesmo tempo, e isso é uma coisa que tem que ter muito cuidado, gente, muito cuidado, que é a questão de não confundir a autoestima, o amor próprio, o sucesso com arrogância. Que é quando a mulher começa a assumir um papel onde o nariz
começa a subir, não é por causa da plástica. É por causa que nem você falou do ego. Então, se o ego de um homem, ele se sente encolhido, a tendência do ego da mulher é começar a inflar. Só que mesmo ela inflando o ego e muitas vezes se tornando dominadora na relação, ela não se sente melhor. Porque lá dentro, internamente, começa a vir a questão do ressentimento, né? Então, o ressentimento começa a vir e aí começa cobrança, queixa, crítica, a tolerância começa a diminuir. E quando a tolerância começa a diminuir com certas coisas, tipo assim, quem é você para estar falando? E isso, olha, essa frase, gente, tá? Olha a mulher que eu sou. Eu não vou aceitar tal coisa. Eu não vou passar por tal coisa. Eu não vou concordar com isto. Quer dizer, pessoas, às vezes, muito poderosas, caem facilmente num grande problema de se tornarem impacientes e intolerantes. E aí, elas começam a não respeitar mais o parceiro. Mesmo, e veja bem, isso não tem nada a ver com infidelidade ou coisa do gênero, quando eu falo em não respeitar. São em pequeninas coisas que ele pode dizer, nossa, eu gosto disso aqui. E ela disse, não, mas nós vamos levar isto aqui. Eu estou pagando. Ou o que eu quero é isto. E isso eu já vi dentro do meu consultório. E aí, não tem sentimento pior do que você se sentir fracassando, do que um homem se sentir invalidado. Invalidado. Por uma mulher que diz assim, por que tu não faz assim? Por que tu não faz assado? Para mim funciona, eu estou tendo sucesso. Por que tu não faz daquele jeito? Não faz desse jeito, faz daquele outro jeito. E o cara, de repente, ele não sabe nem mais como ele quer fazer, o que ele gosta, quem ele é ou que valor ele tem ali, afinal de contas. E aí, muitos homens chegam num momento e dizem, olha, não rola mais. Eu não quero mais. Elas dizem, como assim? Como assim? Em outros momentos, né, ele diz, ok, amém, tudo certo, para mim está tudo bem. Quando ela vê, ele já tem uma terceira pessoa. E uma terceira pessoa muito diferente, às vezes extremamente simples, sem nenhum terço da bagagem maravilhosa que aquela mulher tem, né? E elas dizem para mim, Cris, como pode uma mulher como eu ser trocada por aquilo? Uhum. Já sei, foi o meu sucesso. Não, não foi o sucesso. E por isso que eu acho importante colocar aqui. Não é o sucesso que faz você perder um relacionamento. Mas o que faz você perder o teu relacionamento é que, às vezes, você não faz uma autorreflexão do teu comportamento. Deixa eu te perguntar uma coisa, Claro. porque fiquei com uma dúvida. Eu vejo assim alguns conteúdos na internet, né, alguns assuntos, e eu vejo um tema muito em alta quando se fala de relacionamento. Pessoas dizendo assim que é importante cada um cumprir o seu como se cada um, o esposo, o marido, o homem da relação tem o seu papel, a mulher tem o seu papel na relação. E falando assim, por exemplo, é o papel do homem chamar o garçom, é o papel do homem ter determinadas atitudes, né? Você acha que deve ser assim mesmo? Por exemplo,
como encontrar esse equilíbrio do que eu devo, Boa. do que eu devo fazer, até onde eu devo ir para não sufocar o outro e deixar ele nesse papel, né, se você concorda ou não. E a mesma coisa do homem, né? Até onde eu devo ir também para deixar essa mulher se desenvolver Ótima e também, pergunta. né? Ótima pergunta. Você sabe, eu trabalho com casais há 35 anos. E eu só vi evolução. Única coisa que eu vejo como involução é a forma como as pessoas estão olhando o relacionamento hoje. Mas em se tratando de papéis, eu vi muita evolução. Muita evolução. E eu vou te dizer que essa troca de papéis, às vezes, é sexy. Te dar um exemplo, Peggy Papp. Peggy Papp é uma terapeuta de família. E ela escreveu uma vez que nada é mais sexy. Ela não usou a palavra sexy. Ela usou a palavra erótico. Nada mais é mais erótico para uma mulher do que um homem que ajuda nas atividades domésticas. Nada é mais sexy do que um homem que ajuda parelho com a mulher não se sobrecarregar, uma vez que ela também trabalha, que ela também tem uma carreira, ou pelo menos as mulheres que trabalham comigo, todas têm uma carreira, têm casa e têm filho, e tudo bem. Porque é possível, mas é claro que é possível. Uma coisa não é excludente da outra. Ah, mas tem mulheres que preferem trabalhar, ter carreira e não ter filho. Beleza. E tem aquelas que preferem não trabalhar. Beleza, porque cada um no que faz sentido para a sua vida. Mas então o que eu vejo? Muitos homens ajudando parelho nas vidas domésticas. Meus filhos é um ótimo exemplo, porque eles trabalham, e eles lavam, e eles enxugam, e quando a gente faz um almoço em família, eles já estão levantando e carregando os pratos juntos. E, enfim, é compartilhar prazeres e responsabilidades, tanto com os filhos como com a casa. Da mesma maneira, a mulher. A mulher, antigamente, assim, o meu dinheiro é meu, o teu é nosso. Cresci ouvindo isso. O teu dinheiro é teu, o meu é nosso. Hoje não, a mulher diz assim, olha aqui, ó, eu ganhei tanto, tá aqui, ó, como isso pode ser usado da melhor maneira? Como que isso pode ser usado da melhor maneira? Então, não acredito que troca de papéis seja uma coisa ruim nesse sentido. Mas, agora vem o mas. Por exemplo, se você está num restaurante, eu vou pegar o teu exemplo que eu achei excepcional. Se você está num restaurante, né, o garçom está por perto, ela diz assim, só um pouquinho, fulano, ou faz um sinal, ou olha, isso aqui é feio também, fazer isso com um garçom, tá? Mas você olha, e faz, o homem fica sentado como quem diz, oi? Porque está em mim que isso seria o meu papel. Significa que o homem tenha que brigar? Não. Mas ele pode fazer o que tu fez agora. Parar e dizer, como eu me sinto com isso? E de poder dizer, amor, na próxima vez, deixa que eu chamo o garçom. Eu vou me sentir melhor porque eu me sinto estranho. E estranho, se eu pergunto para um homem, o que quer dizer estranho? Que pode ser estranho com raiva, estranho triste, estranho nervoso. Às vezes eles não sabem nem me dizer, eles me dizem assim, estranho é. Porque eles não sabem nomear o que eles estão sentindo. Mas com o tempo, eles descobrem. Com o tempo, eles dizem assim, eu me sinto broxa. E eles não estão falando de sexo, eles estão falando de um sentimento que tira o tesão dele de dizer, garçom, por favor, a conta. E nada impede que naquele dia ela diga, deixa que hoje eu pago porque eu recebi, sei lá, minhas férias. E ele dizer, ok. Por quê? Porque isso aí já dá um outro podcast, Rodrigo, que é a questão financeira dentro de um casal.
né? Como equilibrar isso, como lidar com isso. Mas, enfim. Então, No fim, tudo acaba voltando por uma coisa que eu vejo você repetir sempre, que é bons acordos. Bons acordos, sim, bons acordos. sim. Bons acordos e boas combinações. Porque quanto mais eu vejo nos casais, quando a gente trabalha os 3 pilares, que a gente trabalha dentro da mentoria, nos cursos, quando um casal é bem conectado, eles não precisam, às vezes, em quando nem acordar ou combinar, porque é natural para eles. Tanto o homem fazer certas coisas, como a mulher fazer certas coisas, e está tudo bem. Isso era o papel do homem, isso era o papel da mulher, tudo bem, tanto faz. Tanto faz. Porque são arranjos que funcionam para aquele casal. Ah, Cris, mas tem coisas que meu marido não faz mesmo. Que combinação vocês têm? Ah, ele diz que ele trabalha fora e que ele faz todas as coisas e que eu faço, então, tipo, jantar. Como é que isso fica para ti? Ótimo, eu adoro cozinhar. E para ele? Sim, é o que ele espera. Beleza, não temos problema. O que tem problema é quando uma das partes começa a se ressentir. Outra coisa é quando uma mulher não trabalha fora, eu sei que o tema não é esse, mas é só uma pincelada para vocês, e o homem chega e diz assim, bom, agora eu quero ser servido, porque como eu fiz o meu papel lá fora, aqui dentro eu não faço nada. E aí sobrecarrega a mulher com a casa, a mulher com os filhos. Eu até falo num dos cursos que a mulher vira uma jabota. Jabota é a mulher do jabuti, onde ela está com a casa nas costas, com os filhos nas costas, com toda a responsabilidade do funcionamento daquela família nas costas. E isso chega num momento que a mulher se sente como um eletrodoméstico, como literalmente um eletrodoméstico, onde ela só serve para servir. É. E a mulher bem-sucedida, quando os papéis não são compartilhados, ela fica com uma sobrecarga horrível. Por quê? Porque ela trabalhou o dia inteiro. E ela chega e ela tem janta para fazer, e ela tem as crianças para dar banho ou para arrumar, e isso sobrecarrega. É? Então, o que faz um casal se perder não é o fato da mulher ter grande sucesso, mas é que, tendo grande sucesso, muitas vezes usa características que são fundamentais dentro do mundo corporativo, dentro de uma gestão, de ser líder, né, de ser dona, uma empresária, e que vem com toda aquela carga de ter que mandar, de ter que dirigir, de ter que direcionar, e que às vezes traz para dentro de casa. E a pessoa diz, alto lá! Não sou um dos teus funcionários. E aí, geralmente, a mulher diz, poxa, mas com meus funcionários funciona. E todo mundo me obedece. Como é que você não está me obedecendo? E aí vem a coisa da dominação. E se o homem diz, eu me sinto aqui, eu ia dizer um palavrão, mas eu me sinto nada aqui. E ela diz, bah, mas isso porque você não isso, não aquilo, naquele outro, e aí vem a queixa. O cara já está invalidado por aquela postura, e ainda vem a queixa. Você não me respeita, porque você sabe quem eu sou? Eu sou tal coisa, isso faz parte do meu trabalho, eu sou essa mulher, então troca eu por tal coisa e tal. Lá pela cena o cara diz, quer saber? É uma boa ideia. E vamos falar de um outro cenário, onde a mulher que é bem-sucedida na sua carreira profissional, ela é uma empresária. E você acha que existe, acontece de daqui a pouco essa mulher dedicar, muitas vezes, não conseguir fazer uma gestão do seu tempo ou das, não vou dizer nem prioridade, de tempo. Daqui a pouco direcionar mais tempo para a empresa, mais tempo para o trabalho, e daqui a pouco direcionar menos tempo para o seu casamento, ou melhor, cada vez mais tempo para o trabalho, para a empresa, para os negócios, e cada vez olhando menos para a relação, para o casamento. Boa pergunta. Ai, boa pergunta, porque isso é polêmico. Isso é polêmico.
E eu vou te dizer as duas visões, tá? Bom, primeiro é que a gente sabe que a maioria das pessoas estão começando a ter um relacionamento mais permanente ou mais duradouro, que eu vou dizer assim, estão titulando um relacionamento a partir dos 36 anos. Por quê? Porque as pessoas estudam, se formam, se especializam, compram o seu apartamento, trocam o seu carro e aí elas pensam em namorar. Ou seja, elas focam na carreira, ou seja, o casamento ou o relacionamento duradouro ele deixou de ser uma principal prioridade, vamos dizer assim. Isso se sabe, são as pesquisas, não é uma opinião, tá? Isso é pesquisa, o IBGE está aí também para mostrar. Mas, o que acontece também? O que acontece é que algumas pessoas priorizam a sua carreira e se sentem confortáveis ali. E confortáveis, qual sentido? Elas se sentem boas no que elas fazem. Ali, elas são boas, porque ali implica elas com elas mesmas, muitas vezes. E aí elas têm que partir para um relacionamento, onde elas vão ter que compartilhar, ceder. Não submeter, tá? Ceder. Onde elas vão ter que compartilhar sonhos, ideias, gostos, tudo, o que muitas vezes aumenta a ansiedade. Tipo, será que eu vou dar conta? Enfim. Muitas pessoas, têm dois grupos de pessoas. Umas dizem assim, investe em você. Em você significa em você, na tua carreira, no que é teu. Na tua carreira, no teu financeiro, foca no teu desenvolvimento e deixa o relacionamento em segundo plano. Por quê? Porque o relacionamento acaba. A tua carreira é tua. O teu sucesso é teu. Foca nisto. Porque o relacionamento hoje tu tem, amanhã tu não tem. Outro grupo diz o contrário. Nunca deixa de investir no teu relacionamento. Porque o teu relacionamento é a base de tudo. Um bom relacionamento, um casal alinhado, que é o terceiro pilar, que a gente trabalha muito, tanto nos cursos como na mentoria. Um casal alinhado, ele voa. Ele voa, não importa se ela tem mais sucesso, se ele tem mais sucesso, mas um casal que se alinha, que compactua com o mesmo propósito de crescimento, ele voa, ele triplica o seu poder de sucesso e de carreira. Né? Mas, como eu digo, são duas opiniões. E é claro que tu vai perguntar, qual é a tua? Óbvia. Para mim, bons relacionamentos são a base de tudo. Mas o primeiro bom relacionamento, e que eu trabalho muito, que é com o desenvolvimento, o autoconhecimento, é o primeiro relacionamento da pessoa com ela mesma. Mas focando nessa parceria. Porque o que acontece? O que acontece é que eu vejo muito. Essa mulher super bem-sucedida chegar ali nos 40 anos e dizer, uh-oh, a minha ficha caiu e eu não tenho um amor. Eu não me permiti me entregar a um relacionamento, me entregar a alguém. E agora eu me vejo nessa etapa de vida onde eu me dou conta que eu sempre quis isso, Cris. Eu sempre quis isso. Eu só não focava nisso. Porque escuta o que eu vou te dizer, tá? Toda pessoa que tem um companheiro, uma companheira, ela decide de verdade. Ela tem uma intenção de fazer aquilo acontecer. Eu posso deixar mais polêmico? Claro. Vou deixar mais polêmico. Pensando também do outro lado. Porque, como você sempre fala, né?
a gente não tem controle sobre o outro. A gente tem controle Não. sobre nós mesmos, né? Sobre a interação, a nossa parte da interação do relacionamento. Ok. E aquela mulher que se dedicou para o seu relacionamento, que se entregou para o seu relacionamento, que deu, assim, ó, de corpo e alma, como diz, né? Para o seu relacionamento, não deixando de lado o seu trabalho, mas priorizando de verdade. Aí, 20 anos depois, ela passa por uma grande decepção. Sim. Aí ela pode refletir. Por que que eu investi tanto nesse relacionamento e não investi mais na minha carreira, não investi mais? Será que valeu a pena? O que que você acha? Boa pergunta. Boa pergunta. Há duas situações aí, tá? Uma é dessa pessoa que nem tu disse que deixou a sua vida, a sua carreira em segundo plano e focou tudo no outro. Para mim, isso é um grande erro. Isso é um grande erro. Para mim, fundamental. Isso eu não aprendi em nenhum livro, tá? E nem com nenhum mentor ou professor. Eu aprendi com a minha mãe. A minha mãe foi anestesista. E claro que na época da anestesia com éter, né? Tu imagina como era. E depois ela veio a dirigir um hotel que era do meu avô. E ela largou toda a profissão dela para se dedicar a acompanhar o meu pai, que ia muito bem nos negócios. E ele ia tão bem que eles mudaram, então, da cidade onde eles moravam, onde o meu avô tinha o hospital e o hotel. E meu pai deixou dos negócios que ele tinha para investir valendo num outro negócio. E faliu. E faliu. E aí a minha mãe não tinha mais o trabalho dela, que poderia contribuir naquele momento para o seu parceiro, porque ela tinha aberto mão daquilo. Agora seria a boa hora dela poder aproveitar tudo aquilo que também ela fazia e tinha para poder investir nele. Ou seja, esse investimento seria nele também, mas juntos. E também ela não tinha mais a segurança, o amparo, e o amparo era de ter alguém provedor. E ela com filhos pequenos, porque a cereja do bolo, adivinha? Fui eu. Eu nasci em plena falência do meu pai. Mas tudo bem, reza a lenda que eu ganhei o nome de Maria, mãe de Cristo. Cristina, filha de Cristo. E reza a lenda que quando eu nasci, minha mãe ergueu as mãos e disse, nasceu a Salvadora. Mas essa profecia nunca foi um peso para mim. Eu a considero uma bênção. Então, para mim, essa mulher pode priorizar em determinados momentos os seus filhos, pode priorizar em determinados momentos ser amparo, ser apoio, ser base segura, dar um amor seguro para que este homem se desenvolva, mas sempre pensando que ela não pode esquecê-la. Porque o problema, Rodrigo, é quando a mulher esquece dela, inclusive como profissional bem-sucedida. Como assim? Muitas mulheres bem-sucedidas, aparentemente, elas estão focando só nelas. Não, elas estão focando na carreira delas. Mas elas não cuidam da saúde, elas não cuidam das suas coisas pequenas, como os seus hobbies, as coisas que elas gostam. Elas chegam num ponto que, para qualificar a vida, e eu sou uma defensora que, quando a gente quer qualificar a vida, muitas vezes a qualidade de vida fica prejudicada. Mas, de novo, por momentos, não dá para fazer isso uma vida. E, inclusive, deixar o relacionamento de lado, às vezes faz parte disso. A mulher vai deixando de lado, vai deixando de lado, vai deixando de lado. Quando ela vê, passou 10, 15 anos. E ela se deixou de lado. A profissional, beleza, top.
tá aqui em cima, né? Tem sucesso cantando, fazendo o que for. E ela olha para ela e sente o quê? Vazio. Vazio. Ela fez tudo o que tinha que fazer, esse tinha entre aspas, mas ela se deixou literalmente como uma Cinderela, ou num porão ou num sótão. Eu até brinco com as minhas mentorandas, com as minhas alunas. Quero comprar uma coleção de canecas. Sabe essas canecas esmaltadas? Tem Gramado, né? Eu quero comprar para dar de presente para as minhas alunas e minhas mentorandas. Porque, geralmente, quando elas chegam, elas escutaram o bater de caneca da mulher que está aqui dentro. Da mulher que está aqui dentro sozinha, ou casada, ou em busca de alguém, ou como mãe, mas sozinha aqui dentro. E se você não ouve quando essa mulher começa a bater, e você ouve, as mulheres que estão aqui ouvindo, elas sabem do que eu estou falando. Elas sabem do que eu estou falando. Elas sentem o que eu estou falando. Quando essa mulher começa a bater caneca, se você não ouve, essa mulher canequeira põe fogo em colchão. Tipo presidiário. Eu imagino os presidiários batendo caneca, sabe? E por que essa mulher bate caneca? Porque é uma forma de protestar. Como ela protesta? Deixando a mulher desanimada, triste, negativa. Ela vai dizer, olha quanto eu ganho, olha tudo que eu tenho e não consigo ter uma conexão com ninguém, ou não consigo ter uma conexão com meu parceiro e onde eu me perdi? Ela não fala onde eu perdi o meu parceiro, porque elas se dão conta, elas conseguem fazer uma autorreflexão. Onde é que eu estava que eu não percebi que a gente estava se afastando, Cris? Então, eu gostei muito, Cris, que você falou, até anotei aqui, priorizar cada coisa em determinados momentos. Sim. Você quer ver uma coisa? Minha filha é uma grande profissional. Uma grande profissional. A Mirella trabalha com treinamento de pais há muito tempo. Minha filha tem um filho de 13 anos, meu neto. Um filho de 7 anos, que é o Gabriel, meu neto. O Pedro, que é enteado, que tem 6 anos, meu neto. Ou seja, ela já tem ali gêmeos, com 1 ano de diferença. E aí, ela é engravida de gêmeos. Quando ela viu que era gêmeos, ela me ligou em desespero. E faz total sentido. E é legítimo o desespero dela. Porque de 2 eram 3, de 3 eram 5. E aí ela me disse, mãe, e agora? O que vai ser da minha vida? E eu, bem terapêutica, disse para ela, vida? Que vida? Acabou a tua vida. Agora. E dela me disse, eu digo, e rapidinho, tu recupera a tua vida. Então, calma. Ela ainda brincou. Vê, nem precisa pagar terapia. Eu digo, não, vai, vamos agilizar isso aí para você também ter um suporte para poder lidar com tudo isso, com boas combinações, com um equilíbrio entre você e o teu parceiro, porque de cara não vai poder trabalhar, agora já voltou a trabalhar, os bebês têm 3 meses e ela trabalhando perfeitamente e conciliando, traçando alternativas com rede de apoio. Mas naquele momento, vida que vida, esquece tua vida. Foca agora no bebê. Mas aí, num outro podcast, eu vou falar como pode o casal, então, se blindar, se proteger para não se perder. Vamos fazer num outro? Vamos. Vamos. Porque daí a gente faz do como o casal não se perder em momentos como esse. Né? Então, é bem o que você disse. Nesse momento, eu priorizo o quê? Eu lembro, Rodrigo, quando eu resolvi escrever
o meu segundo livro em 2009. Eu lembro que eu chamei meu marido e disse para ele, estou escrevendo um livro. Disse, como? Eu digo, eu estou escrevendo um livro e esse livro é para mim. Esse livro é para mim porque eu tinha várias questões minhas que eu queria pensar, refletir. Pensei, por que não pensar e refletir junto com outras mulheres? E eu comecei a pensar não só em mim, eu comecei a pensar em outras mulheres. Escrevi o livro Mulher do Rosa Bebê ao Rosa Choque, qual é o seu tom? Que como a gente achar essa mulher e essa grande profissional, como achar o tom para que a coisa funcione, para que a coisa siga leve e funcione. Só que aí fui eu fazer minha combinação com ele. Porque eu disse, olha, eu preciso do teu apoio. Porque eu não tenho um tempo para escrever esse livro. Então, o tempo que eu tenho é à noite. É às vezes em final de semana, quando estiver na reta final. Eu já tinha editora, já tinha tudo pronto. Mas o tudo pronto é sentar e fazer a coisa acontecer. E como meus livros nunca saem do nada que eu quero dizer não é o que eu penso, é o que eu penso e o que eu estudo. O que eu falo aqui não é uma opinião, uma mera opinião. Tem toda uma ciência, tem todo um estudo por trás. Então, meus livros têm bibliografia. Na página tal, o ator tal disse tal coisa, e tudo isso dá uma trabalheira, gente. Que não é dizer assim, ó, o Rubem Alves falou tal coisa. Onde? Onde? Você vai ter que dizer, vai lá em tal livro e tal coisa que você tem lá, porque aí você é fidedigna. Não é uma coisa que você... E eu, por minha vez, em cima do que ele disse, acredito nisso, naquilo, naquele outro, não concordo, enfim, aí você escreve. Aí ele me disse, tudo bem. Porque eu disse para ele, o que não dá é eu estar ali trabalhando e tu para na porta dizendo assim, vai ficar muito aí? Acabou. Acabou a inspiração, acabou tudo e tudo bem. Teve uma época que foi ao contrário. Um amigo do meu marido me diz assim, Cris, dá força lá para o Andrei para a gente fazer o mestrado. E o mestrado? Que mestrado? Ele disse, o Andrei não te falou do mestrado assim que eu falei para ele? Eu disse, não, mas deixa para mim. Cheguei em casa e disse, Andrei, falei com o teu colega e ele me falou a respeito do mestrado. Dizia, nem te falei porque eu não vou fazer. Qual é o problema? Não, porque é no sábado. Tá bom, mas quantos sábados? São 2 anos e meio, Cris. Ok. Peguei um papel, uma caneta e digo, vamos lá. Vamos lá. Matemática, gente, é conta de papel, tá? Conta de padaria. Caneta, eu adoro conta de padaria para tudo, tá? Lista de padaria, tudo para mim é de padaria. Pega o papel, a caneta, vamos fazer ali uma conta de padaria. Quantos feriados tem que envolvam o sábado? Tantos. Quantos sábados tu pode matar? Matar? Não que tu vá matar, mas quantos? Pela carga horária dá para matar tanto. Tanto. Quantos sábados você vai ter aberto para poder fazer teu trabalho de conclusão? Sim, porque alguns cursos dão um período que tu não vai mais ter aula para fazer o trabalho de conclusão. Mais de meio ano. Mais de meio ano? Quantos sábados tem no meio ano? Meu Deus do céu, quantos sábados? Bom, quando eu fui ver, no mínimo, uma vez por mês, eu tinha livre. O que está te impedindo, então? Mas tem um monte de gurizada, vou eu... bom, aí é outro papo. Bom, ele fez 2 anos e meio que eu não vi passar, que eu aproveitava para outras coisas, e ele tem aquilo na manga. Ele ama estudar, teve aquilo, depois fez outra especialização, porque daí pega o gosto, né? E isso é muito legal. Sem abandonar o relacionamento, sem deixar para trás o relacionamento, fazendo as Não, duas coisas. As mesmas coisas. Por quê? Porque, claro, que tem que ter o quê? Eu quero que todos vocês que estão ouvindo levem para a vida. Se chama flexibilidade.
Quanto mais rígido, e esse é um problema das mulheres, às vezes, bem-sucedidas, como empresárias, é se tornarem rígidas. E quando entra a rigidez, qualquer negociação fica muito difícil. A conversação fica difícil. As diferenças se tornam mais polarizadas. Por quê? Porque aí é que entra aquele 8 ou 80. E realmente o casal não consegue ver que no meio tem 72 possibilidades. Eles não enxergam. Ele pode até enxergar um número, 72, mas eles não visualizam o que seja o 72, né? Eu anotei 3 tópicos assim dessa nossa conversa hoje. Primeiro, bons acordos. Segundo, priorizar em determinados momentos. E o terceiro, que é o equilíbrio entre o eu e o outro. Sim. E você disse que o equilíbrio entre o eu e o outro é justamente o foco, né? Um dos focos da mentoria, né? Sim. E faltou um. Desculpa te cortar, mas entra aí um propósito em comum. Não importa se a mulher está mais à frente, se o homem está mais à frente, mas um propósito de estarmos juntos. O propósito em comum facilita o equilíbrio. E, principalmente, alinhar o que tanto um quanto o outro vai fazer. Por si, porque lembra, não pode surgir ressentimento. Se começa a surgir ressentimento, e às vezes, isso é importante colocar, às vezes nem é pelo arranjo que o casal tem, mas é pelo que o casal pensa desse arranjo. Às vezes outra pessoa não tem a intenção de te invalidar, mas tu está se sentindo invalidado. E a partir do momento que eu digo, Rodrigo, eu estou me sentindo invalidada por você. E você diz, mas você não tem por que estar se sentindo assim, porque esse é o meu trabalho, esse é o meu jeito, e é isso mesmo, e vai se tratar, vai ver o que tu tem, vai ver o porquê que tu se sente assim. E eu não sou empática de ver, opa, onde tu se sente invalidado por mim? Dizer, olha, eu nem sei direito, mas eu acho que quando me acontece isso, ou quando eu chego em casa e você me recebe assim, isso me traz essa sensação da pessoa pode dizer, então, desculpa, porque eu não quero que tu se sinta assim. Uhum. E isto é a autorreflexão que eu falo. Porque, às vezes, quando tu está muito empoderado, e cuidado, mulheres, tá? De não estar muito... Tu diz assim, ó, quer saber? Se tu está se sentindo assim, isso não é um problema meu. Você tem razão. Não é um problema teu. Mas é um problema para o nosso. E o nosso é o relacionamento. Uhum. Né? Ah, se tu está incomodado com isso, bom, o problema é teu. Ok, o problema é da pessoa. Mas isso vai interferir no nosso. Então, se tu me dissesse, Cris, diz aí coisas importantes para uma mulher bem-sucedida. A primeira é, faça autorreflexão. Não só do que tu pensa, mas de como o teu parceiro está se sentindo e está pensando o relacionamento, para que você não tenha surpresas. E muitas mulheres que trabalham seu autodesenvolvimento comigo, elas dizem assim, putz, Cris, se eu tivesse escutado tal coisa antes, eu não teria perdido o meu relacionamento. Cris, acaba de cair uma ficha. E eu estou aqui pasma porque eu entendi perfeitamente como é que o fulano foi embora. Porque a pessoa passa a ter consciência. Você sabe que o amor... Escreve isto para ti, Rodrigo.
O amor é uma coisa que precisa de consciência. Erich Fromm dizia isso, que o amor, ele precisa de consciência, foco e consciência, ou ele não se desenvolve. Né? A segunda coisa é não se empoderarem a tal ponto de fazer esses dois movimentos, ou esse, ou esse. Tipo, nem tô. Porque aí o teu parceiro ou a tua parceira olha para você. Isso tudo vale para homens também, tá? Eu estou falando mais para as mulheres, que é mais o meu público aqui, mas isso tudo serve para homens. Né? E muitos homens, eu vou te dizer, muitos homens, Rodrigo, estão comprando o nosso curso. Eles não podem participar da mentoria porque é de mulheres, mas muitos homens estão comprando o nosso curso e me escrevendo. Eu até diria que os homens escrevem mais quase do que as mulheres, porque eles fazem questão de dizer, caraca, eu pensei, vou ouvir o que essa mulher aí tem para dizer. E eles dizem, não é que você estava falando para mim? Não é que você entende o que eu estou falando? Isso é muito legal. Então, esse movimento do tipo, nem tô, quer, tem quem quer, não é assim que funciona. Por quê? Porque aí você troca o teu relacionamento e você repete o mesmo funcionamento. Então, as mulheres bem-sucedidas que chegam até mim, Rodrigo, quando elas começam a avaliar a elas e o relacionamento, fazer um diagnóstico, verdade. Né? Um dos módulos que a gente tem no nosso curso, tanto no curso como também na mentoria, é você poder fazer um diagnóstico. Não é diagnóstico no sentido médico da coisa. É um diagnóstico no entendimento. Isso, gostei da tua palavra, uma análise. Fazer uma análise do teu relacionamento, fazer uma análise do teu desenvolvimento. Elas dizem assim, Cris, eu estava prestes a me separar. Mas eu me dei conta que eu tenho que me separar de um tipo de funcionamento. Não do meu parceiro. E o que mais me entristecia era a ideia que eu tinha de que eu tinha que acabar com o meu parceiro. Mas sabe por quê? Porque ela traça alternativas dia e noite dentro do trabalho dela. Mas ela não conseguia traçar alternativas em casa. Ela é conectada com 1000 funcionários, mas não conseguia se conectar com o parceiro que está ali na cama com ela, como estranhos íntimos. E só para as pessoas que estão nos escutando, para tentar deixar isso um pouco mais tangível do que é esse trabalho da mentoria, você disse que trabalha o equilíbrio, né, entre o eu e o outro. Sim. Então tem o pilar do eu, que seria o pilar da autoestima, e o pilar da boa vontade, que seria o pilar, né, de como Sim. Eu vejo o outro. E dentro de cada pilar, você me passou aqui, são 6 tópicos. Pontos, 6 tópicos a ser trabalhados, né? Uhum. Lógico que não tem como a gente discorrer tudo isso aqui, senão não seria um ano inteiro de acompanhamento dentro da mentoria. Mas pegando algumas coisas aqui, no pilar do eu, por que trabalhar a autoaceitação é tão importante? De forma rápida. Tudo é importante. Tudo é importante. Mas quando você começa a trabalhar a autoaceitação, a autoaceitação tem a ver com aquele ditado de Deus. Ai, Deus quis assim, é isso mesmo, de jeito, maneira. Mas a autoaceitação é quando você diz, eu tenho que lidar com isto. Como eu lido com isto? Eu acolho isto. Eu não brigo com isso. Até eu gravei um stories, eu não lembro se foi ontem ou anteontem, e eu falei de uma entrevista da Marisa Monte, onde ela disse que ela foi aprender a fazer tricô. E, cara, na hora eu lembrei da minha mãe, que sempre tricotou, que sempre crochetou, e ela disse que ela aprendeu uma coisa, não brigue com a linha. A autoaceitação seria, bom, tá enlinhado aqui, como eu faço para soltar esses nós, para fazer com que isso seja livre, né? Então, como eu faço para não brigar com a linha? A autoaceitação seria isso. Porque se eu for brigar com a linha, vai nosar,
Cada vez mais. Então, a autoaceitação, não sei se eu expliquei rápido. Explicou, não, sim. O segundo ponto é a autoconfiança. Sim. Porque muitas pessoas pensam que autoconfiança é a mesma coisa que autoestima. E não, você acreditar, né, tanto em você como no relacionamento, no teu potencial como pessoa agente da tua relação. E é lindo ver as minhas alunas que dizendo, eu não sei para que lado ir, de repente dizendo assim, ó, quer saber? Eu sou a protagonista desse negócio. Eu vou dar um jeito nesse negócio. E não porque elas devem, porque elas querem. Terceiro ponto, coragem. Por que desenvolver a coragem é tão importante para o relacionamento? Sabe a definição mais linda que eu já vi de coragem? Que coragem é cor de coração, agir. Cor, agir. Então, quando você aprende a agir com o coração, você não se diminui em nada. Você não se encolhe para mais nada. E quando você vê o sucesso ali na frente, e não é só o sucesso do teu relacionamento, é o teu sucesso como mulher, como pessoa, aí você cresce. O medo diminui e você se empodera verdadeiramente, no sentido verdadeiro da palavra empoderar. Entendeu? Quarto tópico, perseverança. Fundamental em tudo. É o quanto eu mesmo me automotivo, né? E a automotivação, ela é fundamental para que você tenha perseverança, que é de poder te manter, principalmente quando nada está dando certo. Né? Eu ia usar uma palavra em perseverança, mas é uma palavra muito mal falada, que é suportar. Aprender a suportar. As pessoas desqualificam a palavra suportar hoje em dia e por isso que tanta gente não dá certo em relacionamento, não dá certo na sua carreira, não dá certo no seu sucesso profissional. O quinto tópico que você trabalha na mentoria no pilar da autoestima, que é o olhar para mim, é a confiança. Sim. Porque eu posso ter uma estima boa e não ter autoconfiança? Pode. Geralmente tu diz, não, mas as duas coisas andam juntas. Sim, mas você pode ter uma e tá faltando outra. Né? E tipo, como é que pode? Eu me identifico como uma pessoa de valor, eu me considero uma mulher. Como é que eu posso me sentir tão insegura frente a tal situação? Ou frente... Geralmente, todos esses pontos são legítimos. Cristo, me sentir insegura. É legítimo, vamos catar onde é que está isso aí. Ah, mas não está aparecendo agora. Mas ele é legítimo de um tempo lá atrás, talvez. Que esteja agora sendo engatilhado aqui. E é muito bacana. Você vê uma pessoa trabalhando, desenvolvendo. Pessoas que nunca tiveram confiança em si. Passando a desenvolver, passando a se olhar. E, de novo, não com aquele viés da arrogância, mas com o viés de acreditar em você. Ah, é muito bom, é muito legal. E o sexto e último pilar da autoestima é o posicionamento. Sim, porque não adianta você ter milhares de intenções, você ter milhares de conteúdos, você leu trocentos livros, você não sabe se posicionar. E se posicionar em relação a si mesmo e também frente ao teu relacionamento, frente ao teu parceiro. Uma das coisas que eu mais vejo nas crises de casal ou nas dificuldades de se ter um relacionamento é o posicionamento. É como a pessoa está se posicionando. Não é nem quem a pessoa é ou não é, mas como ela se posiciona. Por isso é lema para mim. Quer amar melhor? Se torna e se posiciona como alguém melhor. Quer se posicionar e se posiciona melhor e ama melhor? Vai amar melhor, vai ter relacionamentos melhores. Isso é regra.
Eu me torno melhor, vou amar melhor. Eu amo melhor, vou me tornar uma pessoa melhor. E uma coisa puxa a outra. E como que é dentro da mentoria, para quem está ouvindo e por acaso se interessou em participar, né? Como que funciona esse processo? Como que ela se desenvolve na mentoria? Ela vai lá, são aulas ali para assistir, elas falam direto com você, são encontros, é em grupo, é individual, como é que é? Como que funciona esse processo da mentoria? Olha, Rodrigo, uma das coisas que a gente pensou muito, e nada do que a gente faz, tá, não tem uma dedicação verdadeira de cabeça e coração. Cabeça é pensando em ferramentas, em estratégias, na melhor forma de poder ter uma entrega verdadeira, dentro do que é possível para cada pessoa, né? E o coração porque tem uma intenção verdadeira de promover saúde, educação, desenvolvimento e o amor. E o amor. Desde sempre, isto foi para mim não é uma coisa de agora. Eu trabalho com casais, Rodrigo, há 35 anos. Agora é moda. Todo mundo quer falar de relacionamento, todo mundo fala de... Mas eu trabalho e falo de relacionamento há 35 anos. Sabe o que é isso? É uma vida de amor. É engraçado dizer, né? Mas é uma vida dedicada ao amor. Estudando o amor, pensando o amor, né? Então, tem o atendimento que a gente tem individual. Hoje a gente faz um trabalho maravilhoso de uma análise, a minha equipe toda faz, de análise do desenvolvimento pessoal da pessoa, da análise de relacionamento, né? A gente tem o curso, e o curso ele é muito comprado por homens, por mulheres também, claro, mas muitos homens compram exatamente por não poder entrar na mentoria. O curso, sei lá, mas acho que são mais de 20 horas gravadas. E 20 horas que escuta se transforma numa 60. Porque é difícil, Cris? Não. É simples, mas não é fácil. O que eu digo ali é simples. Como aquilo que eu estou falando para vocês é simples? É fácil? Não. Porque você executar tudo isso não é fácil. Mas as pessoas escutam não é porque tem essa questão. Sabe por quê? Porque cada vez que elas escutam, cai uma ficha nova. Cada vez que elas escutam. Uma pessoa me escreveu esses dias, dizendo para mim que ela já tinha escutado a mesma aula umas 5 vezes. E que as 5 vezes ela se emocionava e chorava, porque toda a aula fazia sentido para ela. E que ela passou anos num atendimento individual, que ela não escutou o que ali era feito para ela. Para ela. E quem quer realmente uma coisa mais avançada, aí a gente tem a mentoria avançada. É 1 ano comigo. Não é 1 mês, não é 3 meses, não é 6 meses, é 1 ano comigo, de 15 em 15 dias, online, onde a maior riqueza não sou eu, nem o que eu ensino, mas é a troca que se tem num grupo escolhido a dedo. Não é quem quer entrar, né? Então, muita gente às vezes se frustra e diz: Cris, como é que eu tentei entrar e não pude? A questão não era que você não estava qualificada, não tem nada a ver com isso, tá, gente? Tem a ver com não ser o teu momento naquela hora. E quando a gente diz não para alguém, a gente está dizendo sim para este alguém. Porque no momento a pessoa não compreende. Mas mais adiante ela diz: agora eu quero entrar e eu sei por que eu não entrei. Eu entendi. Eu amadureci e eu entendi. E se eu tivesse entrado naquele momento, não teria dado certo. Eu não teria aprendido, aproveitado o que eu aprendi e vou aproveitar agora. Junto com isso, né, o integrante da minha equipe acompanha todo o mês. Todo mês você tem uma sessão com essa pessoa que vê todo o teu desenvolvimento ou algum entrave que você possa estar tendo. Por quê? Porque a gente está de olho o tempo todo. Ali não é número. Não é número. Não é um prontuário de pacientes. Não existe isso. Ali são pessoas
que tem com a gente um relacionamento. Nós também temos relacionamento ali. E esse relacionamento tem que ser saudável, né? E aí vem o principal, né? Que é 2 encontros de imersão. O que é um encontro de imersão? Onde você passa o dia inteiro comigo. Almoça comigo, janta comigo, se diverte comigo e viaja para dentro de ti. Às vezes equivale a 1 ano de terapia, porque você trabalha a vivência e principalmente trabalha a tua reflexão, né? E, claro, tem que ter um encontro comigo. Esse encontro comigo é online, para as pessoas que estão muito longe, né? Onde a gente pode conversar e eu posso avaliar. E realmente, geralmente, eu penso em dar uma mala. Não é nem uma maleta, é uma mala para que a pessoa, carregada de coisas que a pessoa possa levar para a vida dela e até levar para dentro da mentoria para a gente poder, muitas vezes, discutir, não expondo ninguém, porque as pessoas me perguntam, Cris, vou ter que chegar lá e vou ter que falar do meu caso, da minha situação? Não, claro que não. Mas, quando tu se sente confortável e tu traz uma questão, essa questão, ela abrange todo mundo. Tem que contar detalhes? Claro que não, a menos que você queira. A menos que você queira. Porque ali é um grupo seguro. Ali é um grupo seguro. O que é trabalhado ali, fica ali. E a gente tem que honrar quem está ali abrindo as suas gavetas mais íntimas, as suas gavetas mais importantes. E toda a equipe tem essa vibe também, né, de ter essa acolhida. Não sei se eu consegui explicar bem. Nossa, conseguiu. O processo de seleção para a mentoria está aberto. Sim. Posso pedir para deixar o link aqui embaixo? Claro. Então, se você que está nos ouvindo é uma mulher bem-sucedida na sua carreira profissional, uma mulher empreendedora, que gostaria de melhorar o seu relacionamento, que gostaria de descobrir o seu potencial junto com o potencial do casal, enxergar uma solução para esses problemas que vocês podem estar enfrentando e tiver interesse em participar desse 1 ano de acompanhamento junto com a Cris dentro da mentoria avançada, vai ter um link aqui na descrição, é só clicar, preencher todo o formulário, que alguém da nossa equipe, então, alguém da equipe da Cris, vai entrar em contato com você. E, Rodrigo, mais uma coisa, muita gente não entra ali para se descobrir, nem para se desenvolver, mas entra para se potencializar mesmo, né? Tanto que, sem querer, mas surgiu um símbolo dentro da nossa mentoria, que nem fui eu que criei, né? Mas isso aqui que você está vendo, ó, é um foguete. Quem vem na imersão ao vivo comigo já ganha o seu pingente, que não é um pingente, ele é mais do que um pingente, ele é um amuleto. E eu vejo ele funcionando mesmo como um amuleto, que relembra essas mulheres todo dia de quem elas são, mas principalmente de onde elas e seus companheiros, porque não pensa que os companheiros não assistem à mentoria depois. Assistem, participam e interagem comigo. Tá? Para todo mundo entrar nessa nave aqui. É uma nave para poder voar, né? Só que só entra na nave, em qualquer nave, quando a pessoa realmente decide. E essa decisão, se você está na dúvida, não tarda. Não tarda em tomar na tua vida. Porque eu vou te dizer que uma das coisas que as pessoas mais lamentam é de não terem decidido pelas suas vidas, pelo seu desenvolvimento antes. Uau! Cris, muito obrigado por mais esse bate-papo, mais esse episódio aqui no podcast. E a gente se vê, então, no próximo episódio. Até lá!